Na minha adolescência, assim, tipo assim, é até engraçado o contraste que isso tem com hoje em dia. Eu fui um adolescente que teve muito trabalho. Muito Sério, Gui? trabalho mesmo, assim, tipo, se ele perguntar pro meu pai, assim, pegar ali dos meus 11 até os 15 anos, era difícil. Era difícil de lidar Nossa. pra caramba, assim, tipo, cara, eu comecei assim, por ter um problema muito sério, assim, com bagulho de droga, essas coisas, na época que eu tava bem novinho, assim, na época dos 13 anos. Eu tive uma depressão muito cedo, né? Eu fui diagnosticado com, ali, no primeiro processo com psicólogo, psiquiatra, eu comecei ali a ter um problema de tomar remédio. Então, e aí, tipo, eu fui, comecei a tomar remédio, né? Tomar remédio para depressão e tudo mais. Eu acabei sendo uma criança não, uma adolescente que gostava de coisas diferentes, assim, de medicação, desse tipo de coisa. Então foi uma fase bem difícil, assim, bem chatinha da minha Sério, adolescência. Gui? Foi. Foi, tanto que assim, na época eu. Tipo assim, hoje meus pais não tinham nada comparado à condição de vida que a gente tem hoje, mas já vivíamos bem, já tinha uma vida bacana e tudo mais, e foi numa época que eu parei de ir pra escola, assim, eu não estudava mais. Isso foi, sei lá, no meio do ano, eu parei de ir pra escola no meio do ano e fiquei um ano e pouquinho sem ir pra escola. Eu queria ficar o dia inteiro com meus amigos andando de skate e tudo mais, e ficava, tipo assim, desaparecidão o dia inteiro. Nossa, e seus pais? Mano, na época, assim, tipo, meu pai, ele ficou muito irritado na época e tudo mais. Minha mãe já ficou muito preocupada e tudo mais. E eu acabei. Só que eu era uma criança muito solta. Então eu acabei me distanciando bastante. Então, por mais que eles soubessem que tinha alguma coisa acontecendo, eles ficavam meio assim, será? Ou ele só tá, tipo, na rua, assim, sei lá, com os amigos e a gente tá pegando muito no pé. Eu acho que era isso, assim, que eles pensavam. E você sabia o que era estar em depressão? Sabia o que era uma depressão? Ou você hoje entende isso? Mano, pra mim foi muito estranho, porque assim, era. Foi assim, do nada. Eu tinha, sei lá, até uns meus 12 anos ali eu tava de boa com tudo, assim, tinha. Lógico, a gente ficava triste com os bagulho assim de infância, tal, tipo, às vezes uma menina, alguma coisa, mas era normal. E aí um dia eu comecei a ficar muito melancólico, assim, tipo assim, sei lá, com 13 anos eu não queria sair de casa, não queria fazer mais nada. Eu queria, tipo, tudo que eu queria fazer tinha que ser ou no rolê, assim, não tinha muito prazer em ter relações, assim, de, tipo, só ter minhas amizades mais, de ir com os moleques jogar bola, de ficar trocando ideia, assim, eu já tinha perdido isso, pra mim era só os rolês que interessavam. Então começou a ficar, foi uma adolescência muito estranha, assim, Que tipo, eu não doido. tenho, da minha adolescência eu não tenho boas lembranças, assim. Olha, velho. Ah, Foda. E é importante compartilhar isso porque é aquilo, o exemplo. Muitas pessoas podem estar passando por isso, sim, sim, podem estar vivenciando algo parecido. Então, sim, é importante sempre, principalmente hoje em dia que a gente fala muito abertamente sobre ansiedade, sobre depressão, sobre sim. problemas físicos. Sim, e assim, uma das coisas que eu sou muito grato, logicamente, é porque. E uma coisa que me deu mais sensibilidade, assim, foi ver que talvez eu não teria saído dessa situação se eu não tivesse encontrado outras oportunidades. Então, tipo assim, eu teve uma hora que eu olhei e falei, caramba, tipo assim, eu vi que eu era bom em alguma coisa e falei, pô, esse pau, eu tô desperdiçando meu potencial, então, aqui jogando minha vida fora tão cedo, assim, tá ligado? Então, tipo, eu já comecei a ficar mais esperto e já comecei a mudar. Mas assim, por isso que eu falo, pô, às vezes quando o moleque não tem isso, tá ligado? Tipo, É, não tem ninguém nem que mostre o que ele é bom em fazer, aquilo que ele pode fazer com a vida dele, aonde ele pode chegar, assim, que a gente não tem essa noção no começo, assim. exato. Tipo, você acha que a vida vai continuar naquele mesmo jeito, assim, as Aham. coisas vão acontecendo. E não é assim, né, mano? E tipo, tanto que um dos meus planos de vida é poder um dia construir um espaço, ou pelo menos alguma organização, onde eu consiga ajudar essa molecada, assim, tipo, Uma que ONG. passa por problemas, assim, de saúde emocional, saúde mental muito Sim, novo, não só adolescentes, mas adultos, jovens. E lógico. eu acho que, assim, até pra galera de hoje em dia, não é nem tanto a adolescência, mas essa fase entre os, sei lá, 18 a 25 anos, que você tá meio ali sem saber o que fazer com a sua vida, tá pegando mais a galera agora nessa depressão, né, cara? Sim, isso acontece. É aquilo, não tem idade, não tem sexo, não tem religião, não tem nada. É, então, Pode acontecer com qualquer um. E sim. eu acho muito interessante esse lado. Eu penso também